Olá! Na semana passada, nós estudamos a transformada de Laplace e suas aplicações na análise de sistemas em tempo contínuo. Nesta semana, partiremos para os sistemas em tempo discreto e utilizaremos a transformada Z. Bem, a transformada Z é o equivalente da transformada de Laplace para sistemas discretos. Sua definição é bastante similar. Nós temos aqui que x de z é dado por um somatório em n, de menos infinito a infinito, e um sinal discreto x de n multiplicado por z elevado a menos n. Z é uma variável complexa, assim como o S da transformada de Laplace. Notamos que aqui a definição é bastante similar da transformada de Laplace. No lugar da integral, nós temos um somatório, e aqui no lugar da exponencial e elevado a menos st, nós temos a exponencial z elevado a menos n. De forma análoga, nós temos também a transformada z inversa, que é dado aqui por uma integral de contorno na variável complexa z. Isso daqui requer um formalismo de cálculo de variáveis complexas que nós não veremos aqui nesta disciplina. Simbolicamente, nós representamos o par de transformadas aqui pelo x de z maiúsculo, x maiúsculo de z, ou aqui nós temos a representação do z caligráfico, indicando que nós estamos fazendo uma operação do sinal x de n. Temos também a transformada z inversa, denotada aqui por z elevado a menos 1, de forma que é bastante comum nós utilizarmos a representação com uma seta bidirecional para indicar que x de n tem a transformada x de z, e x de z possui a transformação inversa x de n. A transformada z também é uma operação linear, assim como as outras transformadas estudadas. Nós aqui podemos verificar que vale o princípio da superposição. Z, além disso, é uma variável complexa, e a transformada ela pode não existir para todos os valores de z, né? Já que temos ali uma somatória infinita, e pode ser necessário delimitar um conjunto de valores para que essa soma convija. Então, a região de convergência é o nome da região do plano complexo para o qual a transformada z vai existir. Ela é importante para a determinação da transformada z inversa, né? Porque assim como tivemos na transformada de Laplace, dois sinais diferentes, eles podem ter a mesma transformada z, mas com regiões de convergências distintas. Nós aqui não utilizaremos o procedimento de cálculo da transformada inversa através do cálculo de variáveis complexas. Ao invés disso, nós utilizaremos um par de transformadas, né, que encontra nas tabelas com as transformadas mais comuns. Então, é um procedimento similar em que a gente faz uma expansão em frações parciais para poder consultar nessa tabela o par de transformadas apropriado. Nós trabalhamos bastante com sinais do tipo causal, né? Sinais causais, eles são nossos sinais de interesse prático. Então, é comum a gente definir a transformada Z unilateral, né? Então, a transformada Z unilateral, ela vai ser, vai se restringir à análise de sinais causais, e aí a gente, se estiver tratando apenas de sinais causais, essa transformada ela não apresenta ambiguidade, né? Então, ou seja, um sinal causal ele só vai ter aquela transformada com uma determinada região de convergência. Então, nós vamos ter uma correspondência entre sinal e transformada 1 a 1, e nós podemos definir a transformada Z unilateral através da soma que vai de 0 até infinito, e a expressão é a mesma. Então, é preciso fazer uma pequena adaptação na hora de calcular a transformada Z inversa. Lá no Laplace a gente fazia a correspondência direto, né? A expansão em frações parciais, observava na tabela. Só que se a gente observar, né, as expansões em frações parciais, elas vão ter termos dessa forma, uma constante dividido aqui por
um termo aqui em Z embaixo. Se a gente fizer o cálculo da transformada, a gente observa que isso daqui, ela resulta num termo de U de n menos 1. O de n menos 1 ele vai ter transformadas desse tipo, com uma constante em cima e o Z aqui embaixo. Só que normalmente a gente quer termos em que apareçam o de n. Então, para fazer aparecer o de n, a gente tem que ter z em cima, né? Então, para a gente ter o z em cima, a gente emprega meio que um procedimento, um truquezinho, né? Que na realidade a gente expande em frações parciais o termo x de z sobre z e depois passa o z multiplicando, e aí a gente vai ter aqui o z em cima, né? Então, a ideia é essa, nós vamos ver isso em exemplos que demonstram o uso deste procedimento. Nós temos ainda a definição de função de transferência de um sistema discreto. Então, se nós aplicarmos uma entrada exponencial em um sistema discreto, nós vamos ter a saída como sendo a convolução com a resposta ao impulso. E após algumas transformações, a gente observa que nós podemos representar essa saída como z elevado a n, e ficamos aqui com um termo, né, que a gente vai chamá-lo de h de z. Então, h de z, note que a gente tem aqui um somatório de h de m, z elevado a menos m, e isso aqui nada mais é do que a transformada z do sinalzinho h de n. Então, nós podemos dizer que a transformada z, a função de transferência, que a gente denominou aqui de h de z, é a transformada z da resposta ao impulso h de n. Então, isso a gente tinha lá no Laplace, né? Função de transferência contínua, h de s, era a transformada z da resposta ao impulso, quer dizer, a transformada do Laplace da resposta ao impulso h de t. Aqui nós temos que a função de transferência discreta, h de z, é a transformada z da resposta ao impulso discreta, h de n. Nós ainda também podemos obter a função de transferência a partir dos polinômios Q de E e P de E, da equação de diferenças na forma de avanço, como foi estudado anteriormente, né? Então, nós temos que o h de z é o p de z sobre o de z. Nós também temos propriedades que permitem auxiliar o cálculo das transformadas, e uma dessas propriedades é bem utilizada quando a gente quer resolver equações de diferença. Então, começamos aqui pela propriedade do deslocamento para a direita, ou seja, o atraso. Então, se nós temos aqui um sinal x de n e u de n, com transformada x de z, então, se a gente fizer um deslocamento, né, um atraso aqui de uma unidade, nós vamos dividir essa transformada por z, equivalente a multiplicar por z elevado a menos 1. Se a gente faz um atraso de m unidades, aqui vai aparecer z elevado a m ou z elevado a menos m. Ainda nós podemos fazer uma variação dessa propriedade do atraso através dessa transformação que está colocada aqui. Nós podemos escrever, né, x de n menos 1 vezes o de n menos 1 como o que está aqui, né? Então, o de n menos 1 nós podemos escrever como o de n menos um impulso delta de n, já que o impulso discreto é o valor 1 do instante zero. Então, desenvolvendo essa expressão e usando as propriedades aqui do impulso, né, nós ficamos aqui com esta igualdade, que diz que isso aqui é igual a x de n menos n e menos delta de n, x de menos 1. Se aplicarmos a transformada em ambos os lados, né, nós já tínhamos, né, que a transformada de x de n menos 1 de n menos 1 era x de z sobre z. E aqui desse outro lado, se nós passarmos o delta de n para o outro lado, nós vamos ter a transformada dele, né, que vale, transformada do impulso vale 1, e ficamos aqui apenas com esse escalar x de menos 1. Então, é o que está colocado aqui.
a transformada desse termo x de n menos 1, o de n, é dada por x de z sobre z mais x de menos 1. Note que isso aqui está parecendo com aquela propriedade da da derivada lá dos sistemas contínuos, em que começa a aparecer as condições iniciais à medida que a gente deriva. Então é algo bem similar, né? Note se a gente fizer isso m vezes, um atraso aqui de m vezes, aqui a gente tem o de n, vai aparecendo esses termos que estão colocados aqui nesta expressão. Da mesma forma, nós temos o deslocamento para a esquerda, que é o avanço, então nós podemos ter esta operação x de n mais 1, o de n, como está colocado aqui, ele vai ter essa transformada, né? Aqui, se a gente tem um avanço de m unidades, também vai ser o que está colocado aqui. A interpretação desses tipos de sinais, ela pode ser vista aqui nessa figura. Se a gente tiver aqui um sinal x de n, o x de n, o de n, a gente está concentrado nesta parte maior ou igual a zero. Está colocado aqui. Se a gente faz um atraso neste sinal, em uma unidade, a gente vai ter o que está colocado aqui. Note que o que está em zero vai parar aqui em 1. Mas aqui essas expressões, elas de baixo, elas possuem um significado diferente. Então, x de n menos 1, o de n, significa que primeiro a gente vai deslocar o x de n e depois é que vai multiplicar pelo o de n. Então, o que a gente está colocado aqui. Deslocou primeiro x de n, o que estava aqui em menos 1 vai parar em zero, e na hora que você multiplica por o de n, ele vai aparecer aqui embaixo. Da mesma forma, x de n mais 1, primeiro você desloca aqui para a esquerda e depois você multiplica por o de n, como está colocado aqui embaixo, né? Então, observe que temos sinais distintos nessas três expressões que estão colocadas aqui no gráfico. Temos ainda a propriedade de convolução no tempo e na frequência. Então, a convolução no tempo ela ocasiona o produto na frequência, na variável z, e o produto no tempo, x1 de n, x2 de n, ele tem a convolução na frequência. Note que a convolução na frequência é uma integração integral de contorno aqui, complexa, né? Então, algo que a gente não vai empregar aqui. Em sistemas discretos, lineares, invariantes no tempo, ainda a gente pode descrever a saída como a convolução da entrada com a resposta ao impulso. E se a gente aplicar aqui essa propriedade da convolução, a gente vai ter aqui o equivalente em z. Temos ainda a multiplicação aqui por gama elevado a n, um exponencial. Se a gente faz isso, se a gente multiplica um sinal desse tipo, a gente meio que está fazendo uma modificação aqui na variável z, né? A gente está pegando e calculando agora o x em z sobre gama. Se a gente multiplica por n, e como está colocado embaixo, a gente está derivando no domínio do z, né? São as propriedades que são um pouco diferentes das que a gente tinha no caso dos sistemas contínuos. Valores iniciais e finais também são definidos, né? Então, se x de n for um sinal causal, então a gente pode ter aqui o x de zero como sendo o limite de x z quando z tende a infinito. Note aqui, como a gente está tratando de sinais discretos, a gente não distingue aqui zero mais de zero menos, né? Como a propriedade do valor inicial. Lá nos sistemas contínuos, a gente tinha o x de zero mais como valor inicial. O valor final aqui é o x do infinito. Aqui nós temos que ter uma condição para que seja possível fazer esta operação, né? Que é que o z menos 1, a multiplicação disso pelo x de z, esta expressão ela não pode ter polos fora do círculo unitário, ou seja, as raízes do denominador elas têm que estar dentro do círculo unitário. Então, quando você faz isso, a gente vai
ter aqui o valor final, tirando o limite quando z tende a 1. Para resolver equações de diferenças, a gente pode utilizar tanto esta primeira propriedade, né, a transformada z do x de n menos m o de n, quanto a transformada z do x de n mais m o de n. Então, tem essas duas propriedades. Para calcular a primeira, a gente vai precisar de valores de x de menos k, né? Então, aqui são os valores x de menos 1, x de menos 2, até o x de m. E se a gente for calcular a expressão de baixo, a gente vai ter que ter esses valores de x de 0, x de 1, até x de m menos 1. Né? São m valores que são necessários para calcular aqui essas duas expressões. Assim como foi feito para a transformada de Laplace, a gente vai poder separar as componentes da resposta total. Isso daí a gente vai ter as componentes que dependem apenas da entrada, e isso vai consistir a resposta de estado nulo. E o que depende apenas do estado, ou seja, das condições iniciais, a gente vai chamar de resposta de entrada nula. Note que para fazer essa separação, é necessário que a equação de diferenças ela esteja na forma de atraso, para a gente conseguir fazer esta separação. Ainda nós podemos ter a resposta de estado nulo. Aqui nós temos o formato geral da equação de diferenças na forma de avanço, na forma de atraso ela está colocada aqui desta forma embaixo, é só você substituir o n por n maiúsculo. E aí, né, se o estado for nulo, a gente vai ter que os valores de y negativos aqui, eles vão ser zero. Além disso, se o x de n for causal, então os valores do x também vão ser zero. E essas operações, elas simplificam, né? Aqueles termos do somatório aqui, eles vão desaparecer. Quando a gente faz essa aplicação, a gente tem com essas expressões, estão aqui em cima. Depois que você multiplica por z elevado a n em cima e embaixo dos dois lados, quer dizer, multiplica ambos os lados por z elevado a n, a gente tem aqui esses polinômios que estão colocados embaixo. Na hora que isolamos, nós ficamos aqui com y de z igual a p de z sobre q de z, x de z. Isso aqui é o nosso h de z, e isso é uma expressão clássica. Então, é isso.